Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos 9:14, né? Ter Jesus como Senhor da nossa vida é um privilégio muito grande. Ter o nosso nome escrito no livro da vida é o maior presente que alguém pode ter, meu amado. Aleluia. E nós temos isso, a alegria da salvação nos invade. No momento de dificuldade, no momento de tristeza, aleluia, há esperança em nosso coração. Aleluia, já foi falado a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Aleluia. Por quê? Porque nós temos tanta promessa do Pai. Nós temos tanta palavra de livramento, nós temos tanta palavra de cura para nossas vidas. Aleluia. Que nós somos abençoados, produto daquilo que nós falamos. Por isso o apóstolo Paulo falou que esteja entre vós salmos, hino, cânticos espirituais. Por quê? Porque a palavra de Deus chama à existência aquilo que eu e que você precisa. Amém? A palavra do Senhor nesta noite, ela nos diz também em Marcos 9:14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado e correndo para ele os saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma, range os dentes e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou-lhe o pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casca não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum. Amém? Aleluia. Podeis sentar, né? Nós encontramos, aleluia, muitas passagens, né, na Bíblia, e passagens iguais. E em Mateus 17:4 nós também encontramos essa passagem, Lucas 9:14, mas com uma interpretação diferente. Não sei se Mateus estava longe, não sei se Mateus não ouviu alguma coisa, mas Mateus narra como ele viu. Ele não narra a conversa do pai, ele só conta que havia um menino endemoniado e que Jesus o libertou. Também Lucas, ele vai contar assim, bem sem detalhes. Mas Marcos, ele conta com bastante detalhes essa situação. Nós sabemos, irmãos, que esse demônio é o demônio da epilepsia. Tem tratamento? Tem, porque Deus deu sabedoria aos homens, e os homens hoje tratam esse demônio. Mas nem todo mundo fica curado, né? Todo mundo tem que tomar remédio direto,
e se parar de tomar o remédio, a situação volta, né? Nós tivemos na igrejinha ali, em cima, uma menina, filha de uma enfermeira, que ela tinha essa situação. E nós fizemos campanha para ela, ela veio para a igreja, aceitou Jesus, e a menina ficou curada. E eles congregaram bastante tempo, e depois eles pararam de congregar. E apesar da menina continuar fazendo o tratamento, o demônio voltou a tomar, não sei se as irmãs lembram, né? O demônio voltou a tomar. Inclusive ela era sobrinha da parente do pessoal que era dono da igrejinha, do salão da igreja. E por que isso? Porque Jesus falou que quando um demônio sai, ele vai, ele anda e ele pega 7 demônios bem pior, né, do que estava com aquela pessoa e traz de volta. Mas por que isso? Porque ele encontra a casa adornada. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Jesus vai limpando, Jesus vai purificando, né? Jesus, cada dia que a gente vem aqui, Jesus, ele envia uma palavra, aleluia, e nos limpa, ele nos cura, ele nos sara, ele nos liberta. Então, aquela menina, ela saiu, voltou de novo para a vida, aleluia. Não tive mais notícia dela. Hoje também já deve estar uma moça aí já de uns 30 e poucos anos, é uma mulher. Espero que esteja bem, espero que tenha voltado para Jesus. Mas muitos casos, irmãos, aleluia, que nós enfrentamos de pessoas endemoniadas. Da mulher que era ali do tenda, que ela tinha uma depressão tão grande que quando dava uma dor na barriga dela, que ela rolava no chão, depressão, rolava. E glória a Deus, aleluia, ela ficou liberta, né? Não ficou na nossa igreja, mas foi para a igreja da graça, glória a Deus. O nome dela também era Graça e ela ficou liberta. Então, irmão, forças estranhas tentam dominar sobre nós. Tem forças estranhas. Por isso que nós temos que estar revestido do poder de Deus. E o Senhor, ele chega ali, né? Quando ele vai ali para se aproximar dos discípulos, tinha uma grande multidão. Vê que se acontece alguma coisa na rua, se tem uma batida, logo ajunta a pessoa. Se tem uma briga, ajunta a pessoa. Aonde está acontecendo alguma coisa, as pessoas se ajuntam. E ali as pessoas se ajuntaram. E deve ter tido muita conversa, né? Por quê? Por que não conseguiu libertar o menino? Por quê? Não anda sempre com Jesus? Jesus não está abrindo os olhos do cego? Jesus também não fez o paralítico andar? Jesus lá no tanque de Betesda, Jesus, aleluia, levantou o paralítico não precisou nem entrar na água e ele foi curado. Mas os caras andam com Jesus e não faz nada. Eles não têm a mesma autoridade e não têm o mesmo poder. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, e orai por mim, para que eu tenha intrepidez, para que eu tenha ousadia ao pregar a palavra de Deus. Por que nós temos que guardar a palavra no nosso coração? Porque ontem nós ouvimos isso aqui. Porque Jeremias falou assim, Senhor, eu não posso fazer a obra não, eu sou uma criança. Não sei nem se Jeremias era criança, se não era, ou ele se sentia incapaz de ser profeta. Mas o Senhor fala com ele, não diz que você é uma criança, porque aonde tu mandares, eu mandar, você irá. E mais, Jesus mostra para ele e fala, Jeremias, o que você vê? Ele falou, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor falou, Jeremias, tu viste bem, eu também velo pelas minhas palavras para cumprir. E aí, irmãos, nós vamos lá no Novo Testamento, onde Jesus falou, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E aí o que o Senhor disse? O Senhor Jesus falou assim, e no abrir da tua boca, eu colocarei as palavras certas. Mas qual é o problema? É nós termos ousadia para abrir a boca, para orar e determinar a cura. Ousadia para orar e as pessoas serem libertas. Ousadia, aleluia, para orar, né, Camila? E as portas serem abertas, né? Então, ousadia, meu amado, aleluia, para orar, aleluia. Por quê? Porque a glória não é minha, a glória não é tua, mas a glória é dele. Mas ele precisa da tua boca.
Ele precisa da tua boca. Aleluia. Deus, Ele se manifesta através de nós. Comedor de arroz, feijão, angu, ovo. Aleluia. Ele se manifesta através de nós. Através dessa palavra. Mas essa palavra, aleluia, ela não fala por si própria. Ela fala para quem lê. Mas para o mundo ela não fala. Mas quando eu pego essa palavra e eu começo a falar para alguém que não conhece a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E aquela pessoa, ela pode ser o quê? Alcançada pelo poder de Deus. Aleluia. Eu fico pensando, né? Jesus falou assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Ninguém vem. Aleluia. E eu fico pensando, Pai, envia as pessoas para Cristo. Envia como o Senhor enviou a mim, como o Senhor enviou meu marido. Envia, Senhor, enviou meus filhos. Envia, Senhor, as pessoas para Cristo. As pessoas precisam ir para Cristo, Pai. Aleluia. Por quê? Porque eles estão perdidos. Eles estão atormentados, eles estão angustiados, eles estão aflitos, eles precisam de Jesus. Por quê? Porque Jesus dá a paz, meu amado, que ninguém dá. Jesus dá a paz que ninguém dá. Esse ano eu fiz 40 anos de casado. Eu fico olhando para trás e eu penso, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, aleluia, eu não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui, meu amado. Aleluia. Não estaria junto com meu esposo para dizer que nós fizemos 40 anos de casado. Mas, aleluia, Jesus entrou. E aonde Jesus entra, alguma coisa acontece. Alguma coisa, meu amado, aleluia, aonde Jesus entra, aleluia, Ele tira a cegueira espiritual, tira o arqueiro dos nossos olhos, e nós começamos a ver que nós não somos tão bons como nós pensamos, aleluia, né? Nós começamos a olhar para nós e ver miserável homem que somos, aleluia, temos nossas situações, precisamos ser moldados, precisamos ser mais tolerantes, tudo que o mundo hoje, aleluia, não é. Antigamente até era mais, meu amado. Quando não tinha tanta televisão, uma televisão na sala, uma televisão no quarto, né? Uma televisão em cada quarto, aleluia. Tem gente que tem televisão até, aleluia, lá na varanda, lá fora. Mas era mais tolerante, as pessoas eram mais tolerantes. Hoje as pessoas não têm tanta tolerância. Não tem nenhuma. Sabe por quê? Porque forças estranhas dominam. E a pessoa pensa que é o achômetro dela, é o que eu acho. Mas não é o que as pessoas acham, é o que o adversário vai fazendo nas pessoas. E por isso, aleluia, o povo ali estava agitado em ver aquele menino do jeito que eles estavam vendo. Mas Jesus, quando Jesus chega, Jesus perguntou à multidão. É interessante que ninguém quis falar, mas o pai, lá do meio da multidão, ele deve ter gritado e ele falou, mestre, eu trouxe meu filho, é meu filho, que tem um espírito mudo. Olha que interessante, irmãos. Eles sabiam que havia espírito ao contrário. Eles sabiam que havia espírito de doença. Eles sabiam. Aquela mulher cananeia, quando ela foi ter com Jesus, ela falou assim, eu deixei minha filha em casa, terrivelmente endemoniada. Terrivelmente endemoniada. Eles sabiam que era um demônio. Eles sabiam que as pessoas não estavam normal. Sabia. Hoje, né, quando as pessoas ficam meio pirado, né, eles falam que enlouqueceu, mas eles não tratam como algo espiritual. E muitas pessoas, né, nós temos a pastora Tanaí, que congregou com a gente há muitos anos, que hoje está na Itália. Ela falou que ela teve uma vez, ela saiu do evangelho, né, e ela se desviou, e ela foi internada no manicômio, não é? E o próprio médico falou, isso aqui não é para médico, isso aqui é espiritual. Nem tiraram ela de lá, o pai dela era pastor, tinha a família que era, e fizeram campanha, e expulsaram, e ela voltou para Jesus, aleluia, e é uma mulher abençoada até o dia de hoje. Então, irmãos, às vezes nós temos que detectar dentro da nossa casa o que é demônio. Há demônios pequenininhos, você sabia? Há demônios, sabe os demôniozinhos? Existe os demônios pequenininhos, que fica na frente dos outros, que cai sempre, que faz sempre, sabe? Existem demônios pequenos e demônios grandes.
Às vezes as pessoas têm uma atitude, as crianças têm atitudes que o pai olha, isso não é normal, nem parece meu filho. Você já não ouviu isso? Essa criança nem parece meu filho. De vez em quando tem umas coisas aí, sabe, irmão? Mas Deus nos deu autoridade para repreender todo o mal. Deus nos deu autoridade, mas às vezes nós não usamos essa autoridade, porque nós achamos que vai ferir as pessoas. Não vai ferir ninguém, meu amado. Por quê? Porque naquela hora você é, aleluia, a voz de Deus ali. Aquela hora você é alguém que está expulsando, não o teu filho, não o teu marido, não a tua mulher, mas é, aleluia, alguém que está expulsando o espírito maligno. Para quê? Para que porcos não fiquem na sua sala. Existe um livro que fala porcos na sala, né? Porcos na sala. E ali ele vai falando de tudo quanto é demônio que existe dentro de casa, que as pessoas acham que é normal. Não é normal, meu amado. Normal é o que foi falado aqui. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Guarda as minhas palavras. E este menino, aleluia, né? Ele, alguma época da vida dele, aconteceu isso na vida dele. Alguma época. Uma palavra do pai, uma maldição de pai, né? Quando a gente era criança, a gente ouvia muito falar que a maldição da mãe, a maldição do pai pegava nos filhos, né, Fátima? A gente ouvia muito falar, os antigos falar isso, né? Fala isso, né? E a gente ouvia muito. Hoje, irmão, hoje tudo é bobeira. Hoje tomar a bênção é bobeira, mas tomar a bênção, você está recebendo a bênção de Deus, sabe? Você está recebendo a bênção de Deus. Hoje ninguém ensina mais seus filhos. E eu achei muito interessante, eu tenho uma diretora que ela falou comigo assim, sabe? A Belinha, ela chega perto do avô, ela fala, benção avô, benção pai, benção mãe, não é cristão. E a gente fala com os filhos da gente isso, e eles acham que é ultrapassado. Tá, irmãos? Eu não precisava saber da diretora, e ela me falou isso essa semana. Ela falou assim, dona Ana, ela é tão engraçadinha, ela toma bênção na gente, que eu estava brincando com ela, ela não queria vir comigo, mas eu peguei um copo de café amargo, e eu falei, Belinha, você quer café? Aí ela tomou o meu copo e bebeu o café. Eu falei, pronto, já te conquistei, é o café, né? Então, irmãos, aí ela falou comigo, não, dona Ana, ela é tão engraçadinha, ela é assim, porque ela fica vergonhosa, mas ela toma a benção nos tios, toma a benção nos avós. Ela já não tem mais a mãe, mas tem o pai, e tem os avós por parte do esposo. Então, irmãos, a gente vai vendo que bons costumes foram deixados de lado. Que queixa o homem queixa dos seus pecados. É isso, né? Que geração, né? Hoje eu vi um pastor apresentar uma criança, e apresentou a criança e falou assim, Deus toma essa criança, provavelmente, meu filho, você é a última geração, você vai ver Jesus voltar. Sabe? Tudo aponta, meu amado, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Jesus todo dia dá tempo. Todo dia pela manhã eu falo, Senhor, obrigado por esse dia, porque mais um dia que o Senhor me dá a chance de tudo que tiver de ruim na minha vida ser tirado. Todo dia. Ele me deu mais um dia de vida para isso, irmão. Aleluia. Não foi para mim comer caviar, não foi para mim me alimentar bem, não foi para nada. Foi para quê? Para que eu me alinhe com Ele. Então nós estamos em processo. Por que viemos tanto à igreja? O mundo que não entende fala, por que esse povo, né? Muita gente tem medo de Jesus. Acho que hoje eu falei isso com o pastor Celso, né? Que o povo tem medo de Jesus, porque Jesus é água. E Jesus vai limpando a gente, né? Você chega perto dele, ele limpa. Ele fala, a sua roupa está um pouquinho suja. Ele joga um jato de água na gente, que a gente, né? E vai limpando. Então as pessoas têm medo de Jesus. Falar de Deus é fácil, meu amor. Você pode falar de Deus. As pessoas que oração, falam assim, quantas mais oração, melhor. Mas se você falar de Jesus, sabe, é difícil.
triste. Às vezes a gente ministra para a pessoa que já não tem nem mais esperança de vida, como ontem nós ouvimos aqui Edivaldo falar, não tem nem mais esperança de vida, e você fala, as pessoas aceitam oração, as pessoas aceitam a campanha na casa delas, as pessoas querem ser curadas, mas quando você fala, faz uma aliança com Deus, aceita Jesus, pede Ele para escrever seu nome no livro da vida, chama Ele para ser seu Salvador, aí a pessoa fala, ainda não, vou esperar mais um pouco. Está morrendo, meu amado, está morrendo. Está caminhando para a morte, mas não quer. Me lembro uma vez, cheguei no hospital, fui visitar uma irmã da igreja que ela pediu, quando eu era da Vida e Paz, e quando eu cheguei lá, tinha uma senhora magrinha. Eu olhei para aquela mulher, eu vi aquela mulher toda acorrentada na cama, uma senhora escurinha, toda acorrentada. As correntes chegavam a brilhar nos braços, nas pernas dela, que enrolava os braços dela. E eu falei de Jesus para ela, ficou olhando para mim, e eu falei assim, a senhora não quer aceitar Jesus? Aquela mulher gritou. Endemoniada, ela gritou naquela enfermaria tanto, que a enfermeira veio. Eu falei, não pode ficar quieta, eu não vou falar mais nada, eu vou sair. Mas ela continuou gritando. A enfermeira chegou, eu saí. Que ela não queria Jesus. Eu não quero ouvir falar desse nome, eu não quero. Porque esse nome tem poder. E o diabo sabe disso, meu amado. Tudo que o diabo faz é barrar as pessoas para não querer Jesus. Querem Jesus, porque Jesus é o Salvador, Ele é o divisor de água, Ele é o centro, aleluia, de todas as coisas. Jesus, tudo é por Ele, para Ele, e tudo vai voltar para Ele, aleluia. E essa é a nossa esperança, é a nossa alegria. Ter Jesus como Salvador da nossa vida é um privilégio muito grande. Que o Senhor, aleluia, Ele cresça em nós e que nós venhamos diminuir a cada dia, como foi a peça, né, que foi feita aqui, que a gente possa seguir Jesus com integridade de coração, com o coração quebrantado, sabendo, aleluia, que nós estamos caminhando, meu amado, para a eternidade, caminhando para voltar para casa, voltar, né? Nós somos forasteiros nessa terra, todos nós somos, nós vamos voltar para casa. E a multidão estava ali e não puderam fazer nada pelo garoto. Mas Jesus, Ele pergunta, chama e fala. O pai começa a contar a história do filho. Hoje o pai fala assim, esse espírito, onde quer que apanha o meu menino, ele espuma, arranja os dentes e vai defiando. E disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam, né? Não puderam expulsar. Às vezes, meu amado, é porque nós nunca tivemos uma experiência. Às vezes você já orou, Jesus já curou, já repreendeu um caroço, Jesus já curou uma gripe forte, Jesus já curou, aleluia, uma infecção, já curou tanta coisa. E de repente você depara com uma coisa que você nunca deparou, uma situação nova. E o que acontece? Há um temor. E quando você ora duvidando, aquilo não acontece. Você não pode duvidar. A Bíblia diz, se nós orar, duvidar, né, nada acontece. Então você tem que crer. Quando você ora a Deus, você tem que crer que Jesus, Ele é galardoador, Ele vai abençoar, Ele vai fazer aquilo, aleluia, que Ele veio para fazer. Porque para isso Ele veio. Isaías falou, quem dê crédito a essa palavra? Se você der crédito, o braço do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida, de uma forma tremenda e poderosa. E Ele respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Quer dizer, a multidão, mesmo tendo Jesus ali, Jesus que eles podiam pegar, Jesus que eles podiam encostar, Jesus que a mulher do fluxo de sangue pôde tocar na orla do vestido dele. Tendo, eles eram o quê? Eles eram incrédulos. Estavam sofrendo porque eles eram incrédulos. Às vezes nós estamos na casa de Deus, meu amado, e nós estamos sofrendo porque nós somos incrédulos. Nós achamos que Jesus, aleluia, Ele pode curar, aleluia, uma dor no dedo. Mas Jesus
não pode curar, aleluia, a dor do pé. Jesus pode fazer alguma coisa, mas não pode fazer outra, aleluia. Nós estamos em crescimento. E independente se hoje você ora, se hoje você repreende uma situação na tua vida e ela não acontece, você tem que continuar repreendendo. É como a guerra, meu amado, lá de Israel. Eles continuam bombardeando. Eles querem estourar os inimigos. Eles precisam acabar com os inimigos. E o inimigo é o Hamas. E eles estão lá, atrás daquilo. Independente, meu amado. Independente, eu tenho orado, Senhor, se há os reféns ainda, se existe os reféns, eles estão vendo tanta coisa, que o Senhor mostre que tem os reféns, mas também se não tem os reféns, mostra que já morreram também, para quê? Para que eles possam prosseguir de outra forma, sabe, irmãos? Porque Deus é poderoso para revelar, Deus é poderoso, e nós temos que orar. Tem nada a ver com a guerra? Temos, irmãos. Israel é a cidade do grande rei. E nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus, aleluia. É como aqui, meu amado, a guerra que tem aqui, do tráfico de droga, de morte, de matança com a gente. Nós não temos nada a ver com esse povo. Esse povo é os inimigos. Quem é inimigo de Deus é nosso inimigo. E Jesus falou que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então quem mata, quem rouba e quem destrói é do adversário, é do diabo. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Israel é tão bom que depois que eles tirar todo mundo, todo o Hamas lá, eles mesmos vão reconstruir a faixa de Gaza. Nós estivemos lá, meu amado. Eles moram dentro de Israel, os palestinos, né, Fátima? Moram dentro de Israel. É definida a casa deles por cor das caixas d'água. Cor das caixas d'água. Eles moram dentro de Israel. Israel não tem nada contra os palestinos. Sabe? Não tem nada contra os palestinos. Mas agora eles estão em guerra. Chegaram lá e mataram 1000 e pouco, assim, do nada, de Israel. E se eles cruzarem o braço, amanhã eles vão vir aqui. Já estamos aqui. Amanhã vão fazer aqui no Brasil. Amanhã vão fazer nos Estados Unidos, né? Que já fizeram em uma pessoa nos Estados Unidos. E assim vai, meu amado. É guerra. É guerra espiritual. Aquilo ali, sabe? Desde que Jesus veio, antes de Jesus, desde que o Senhor, desde que o mundo é mundo, sempre se persegue o povo de Deus. O povo que serve ao Deus único. Porque o Deus único, meu amado, aleluia, ele não faz uma oração a Deus e não acende uma vela ao diabo. Mas quem não tem entendimento da palavra faz isso. Infelizmente, quem não tem, eles fazem isso. Mas Deus não olha o tempo de ignorância. Deus é lindo. Mas quando a gente vem para Deus, quando Deus abre o nosso entendimento, quando nós aceitamos o Senhor, temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós não somos mais inocentes. Não somos, né? Por isso que eu gosto quando Deus cura o cego de nascença e eles falam, ele é um pecador. Eu falo, bom, se ele é um pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu não via e agora eu vejo. É igual eu, amado, eu não via, mas agora eu vejo. Eu era católica, eu não via. Eu não via. Pede Maria, apesar que eu nunca pedi, mas eles falavam, né? Tem que pedir Maria, porque Maria é intercessora. Eu nunca pedia, porque eu tinha minhas teorias, eu falava assim, se eu posso pedir a Deus, por que eu vou pedir a Maria, né? Então eu pedi a Deus de uma vez. Não tinha Jesus como intermediário. Mas depois que a gente conhece a palavra, a gente vê que Jesus é o intermediário entre Deus e o homem. Jesus falou, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, eu o farei. Então Jesus faz, meu amado. Jesus faz maravilha. Jesus opera. E Jesus opera não esperando o que você vai fazer por Ele. Não. Jesus opera porque Ele é bom. Pedi e receberei. Batei e a porta vai se abrir. A oração do justo surge muito em seus efeitos. E às vezes nós pedimos por pessoas que não é nem cristão. Mas o Senhor é bom. E o Senhor vai lá e abençoa, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é completa. Com o suor do rosto, o homem ganha o pão de cada dia. Né? Ele tem que suar, ele vai lá e soa. Também se tiver um filho de Deus.
que não quer suar a camisa, ele não vai comer, porque ele precisa suar, porque foi uma sentença que o Senhor deu quando Adão e Eva, né, lá no paraíso, desobedeceu a Deus e o pecado veio sobre nós. Por isso, Deus, ele é bom. E o pai contou a história, falou, tem esse menino, talvez era filho único dele, e ele tinha essa situação com o filho, né? E Jesus falou, Jesus pergunta nele, fala com ele, trouxe-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, então caindo o endemoniado em terra, né? E espumava. E perguntou-lhe o pai, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a infância. Vê, meu amado, que a criança não nasceu assim, mas houve uma época da infância da criança que ela ficou doente. Quantas crianças nascem sem problema nenhum e depois fica enfermo? Pessoas que às vezes até tomam uma injeção, uma vacina e fica doente. E esse homem, ele lembrou quando, a época que essa criança começou a ficar doente. Em algum lugar que ele foi, alguma situação que aconteceu, talvez um trauma muito grande que essa criança teve. E ficou muito tensa, muito nervosa. E Jesus pergunta, ele fala muitas vezes, tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda. E Jesus disse, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos. Cremos nesta palavra, andamos por cima dessa palavra. Essa palavra é a verdade. Quando você vai lá nos heróis da fé, você vê que por fé, aleluia, né? Por fé, Abraão, ele saiu lá da sua parentela, foi para um lugar que ele não conhecia. E assim foi, morou em tenda, assim como Isaac e Jacó, aleluia, morou em tenda. Por fé, ele foi seguindo aquilo que o Senhor falou, né? Gideão, meu amado, por fé, ele combateu ali, venceu os medianitas. E a gente vai vendo que a fé, ela vai movendo. Sara, né? Por fé, ela teve o seu filho. Fé, meu amado, tudo é por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por fé Moisés, aleluia, ele creu, ele pisou na água e o mar se abriu. Ele creu, aleluia, que Deus ia sustentar aquele povo no deserto e o Senhor sustentou. Foram caminhando por fé. Nós estamos caminhando também por fé. Nós não estamos caminhando, aleluia, por vista. Nós estamos caminhando por fé, que no monte de Sião sempre haverá livramento. Sempre, meu amado. Sempre o Senhor, aleluia, Ele tem uma provisão sobrenatural para nossas vidas. Ele envia anjo para nos servir. Ele envia anjos, aleluia, para nos socorrer. O Senhor é aquele que faz o sobrenatural nas nossas vidas. E Deus, aleluia, Ele através de Jesus Cristo, Ele opera um milagre na vida daquele homem, aleluia, que ele clamou com lágrimas. Aí ele clama com lágrimas, ele fala, eu preciso ter fé. Talvez naquela hora ele perguntou, que fé? Fé, como fé? Que tipo de fé que eu preciso ter? Talvez ele já tinha clamado, meu amado, a Deus. Ele já tinha buscado a Deus. E ele não tinha conseguido libertar o filho dele. E muito menos, aleluia, os sacerdotes. Os sacerdotes também não tinham conseguido. Ninguém tinha conseguido. Agora ele estava diante de Jesus. E Jesus pergunta nele, se tu podes crer. Eu creio que Jesus ali falou mais profundo com ele. E ele entendeu que Jesus queria falar, se você crê, aleluia, que eu sou filho de Deus, eu posso fazer. Porque muita gente não crê que Jesus é o filho de Deus. Ele é o filho de Deus.
E aquele homem, então, ele fala, né? Talvez ele ouviu aquilo naquela hora, que ele era o Filho de Deus, e ele falou: então me ajude a minha incredulidade. Ajuda. E Jesus, naquela hora, com certeza, o Senhor derramou sobre ele uma unção, aleluia, de fé, né? E a multidão, meu amado, ela concorria. E Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. A obra de Deus, ela é completa. Aí você pode falar: mas pastora, você contou que a menina saiu e aquele demônio voltou para a vida dela? Mas é por quê, meu amado? Porque ela deixou de se encher de Deus. Existe um vazio dentro de nós que todo dia precisa ser preenchido pela palavra de Deus. Todo dia. Todo dia nós precisamos de uma palavra, nem que seja: não temas, eu estou contigo. Você precisa ouvir. Todo dia nós precisamos de um pãozinho, um versículo. Você não precisa comer 10 pão, mas pelo menos meio pãozinho. Pelo menos ouvir que Jesus é o teu pastor e nada te faltará. E se você ver, se você parar e ver no seu dia, todo dia, o Espírito de Deus sobra uma palavra no nosso coração. Todo dia, o Pai, espontaneamente, Ele traz uma palavra. As águas fluem dentro de nós e surge um versículo. E muitos falam assim: eu estou com esse versículo tantos dias, Deus, todo dia esse versículo mexe comigo. É porque o Espírito Santo, meu amado, Ele está se movendo dentro de nós. O menino parecia morto, mas não estava morto. Porque ninguém que chega perto de Jesus morre. Nós não vamos morrer, meu amado. Lá em João está escrito, aleluia, que nós vamos passar desta vida para outra vida. Não vamos morrer. Somos imortal. Estando lado a lado com Jesus, nós somos imortal. O nosso corpo um dia volta ao pó, mas o nosso espírito volta a Deus de onde veio. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. E Jesus, meu amado, tomou ele pela mão e ergueu ele e levantou. Esta noite, Jesus está nos tomando pela mão, está nos tirando da situação que te aflige, da situação que te angustia, da situação que você está vivendo, seja ela qual for, porque para Ele não tem dificuldade. Para o Senhor, aleluia, tudo Ele pode fazer. Esta noite Ele só fala: crê em mim. Crê, Ele já falou: crê, na casa de meu Pai há muitas moradas. Crê em mim. Você me ama? Você me ama? Então guarda a minha palavra. Lembra que eu posso fazer qualquer coisa. Posso chamar a existência o que não existe, por amor a cada um de vós. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Aleluia. Aleluias. Levanta a tua mão direita e fala: Senhor, segura bem firme nas minhas mãos. Me levanta, eu vou falar agora, me levanta da situação que eu me encontro. Então você vai falar baixinho. Depois disso, nós vamos parar 1 minuto, 1 segundo, e você vai falar baixinho para Deus a situação que você se encontra. Me tira, Senhor, da situação que eu me encontro. Vem, poder de Deus. Vem tocando, vem operando, vem dilatando os corações nesta noite. Queremos andar junto de Ti, Pai. Junto com Jesus Cristo, que o doce Santo Espírito nos mova, Senhor, a uma unção maior.
Que nós possamos, Senhor, andar sobre essas águas que é a Tua palavra e vencer a cada dia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra nesta noite. Sopra a Tua unção, sopra o Teu toque. Toca, Senhor, toca, arranca os caroços, arranca, Senhor, arranca as infecções, arranca os nódulos, Senhor. Vai arrancando, vai operando, Senhor. Toca no cérebro. Vai soprando. Toca nos ossos, no nervo, no músculo, na visão, na audição, na fala. Vai tocando. Toca, Espírito Santo. Traz o avivamento a cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.